Hoje o Giro das Paróquias veio novamente para o sul da nossa diocese e hoje para conhecer a paróquia Bom Jesus aqui em Ivaiporã. Ela que é a mãe de outras paróquias aqui nessa região da diocese de Apucarana. Vamos conhecer sua história? Eu acredito que, para falar da história da Paróquia Bom Jesus, precisamos ter como referencial a data, o dia da sua criação e instalação, 30 de setembro de 1956. E falando dessa data, temos que lembrar um pouco antes, de 1956, e um pouco depois também. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um tempo, um período que aqui pertencia à prelazia de Foz do Iguaçu. Prelazia é um termo que denomina uma área de atuação, de atendimento da nossa igreja. Ou uma diocese em quase formação ou em formação, é um termo eclesial. Então aqui pertencia a Foz do Iguaçu e era uma vasta região atendida pela prelazia. E entre essas regiões estava aqui a nossa, de Ivaiporã, que até então chamava-se Cruzeiro, depois veio Sapecado, Ivainópolis, até chegar a Ivaiporã. Mas o importante é termos como destaque que essa prelazia era uma região tão grande que compreendia o atendimento, eles atendiam Guaíra, atendia Umuarama, atendia Cruzeiro do Oeste, Toledo, Cascavel, Campo Mourão. Então era uma região imensa, atendida pelos padres do Verbo Divino, a congregação religiosa que foi confiado a eles esta prelazia. E Ivaiporã, então, aqui era um lugar, um lugarejo pequeno, que era atendido eclesialmente pela prelazia. Os padres que aqui atendiam eram dos municípios vizinhos, Manuel Ribas, de Pitanga, que até vinham aqui para celebrar os sacramentos, a Eucaristia, os batizados, os matrimônios. E celebrava-se nas casas, porque ainda não havia um templo aqui em Ivaiporã. Ou quando as famílias daqui se deslocavam até Manuel Ribas ou Pitanga. E nesse tempo, começo da década de 40, já com um núcleo de famílias aqui, cristã, católica, foi-se pensado, então, edificar o primeiro templo, uma capela, a capelinha. Então, em 1950, 51, foi celebrada a primeira missa dentro dessa capela, pelo padre vindo ali de Manuel Ribas. E aí, em seguida, já começou a aumentar o povo, os fiéis, a população. Foi construída a segunda capela, e no final de 50, começo de 60, construiu-se a terceira capela. A capela mais imponente, bonita, com torres, enfim. Então, isso era do tempo da prelazia, atendimento pela prelazia. Até que em 56, como eu lembrei, foi criada, instalada a paróquia, tendo como primeiro pároco, o padre Francisco Serafim. E ficou por mais 3 anos pertencendo à prelazia de Foz do Iguaçu, até 1959, quando foi aí criada e instalada a diocese de Campo Mourão. Sendo criada a diocese de Campo Mourão, Bom Jesus, a paróquia Bom Jesus, começou a fazer parte a essa diocese. E também por um período não muito longo, até 64, porque em 64 aí foi criada a nossa diocese de Apucarana. Então,
com a Prelazia e Campo Mourão, foram aí uns 15, 20 anos, né, pertencendo. E agora com Apucarana já temos 57 anos, né, pertencendo à Diocese de Apucarana. Que Ivaiporã é uma senhora de 65 anos e uma senhora com histórias bonitas dos nossos pioneiros, quantas coisas bonitas e belas foram feitas e claro, com muito sacrifício de todos, né, da parte dos fiéis batizados, dos religiosos, dos consagrados, né, do clero que aqui passou e dessa senhora nasceram e desmembraram muitas paróquias. Então ela é como uma autêntica matriz desse polo, dessa região sul da nossa Diocese de Apucarana, né? Isso dentro da história vale sim como destaque, né? E também como destaque que nesse período, sobretudo na década de 60, com os padres que aqui marcaram história, que é o padre Zanata, Padre Yves Gueguen, são os padres pioneiros na edificação da estrutura dessa paróquia, né? Desse atual templo que nós aqui temos, do salão, né, comunitário e da escola, né? Da escola que nós temos Mater Consolatrix, desse prédio, do prédio que está confiado às irmãs de São Carlos de Leão, já há mais de 60 anos, quase o tempo da história aqui da paróquia, Bom Jesus, e o prédio onde está o Univale, né? Onde está a Univale, uma faculdade, o prédio é da Mitra, Diocesana de Apucarana, está aos nossos cuidados, e que ali, quando foi construído, edificado esse prédio, era para que ali formasse, né, se constituísse, foi confiado aos irmãos do Sagrado Coração de Jesus como Escola Bom Jesus. Então, uma estrutura bonita do nosso povo, né, que foi edificada e construída. Então, são destaques dessa história. Sem dizer, né, entre esses destaques, eu quero lembrar a querida Associação do Apostolado da Oração, com os marianos, que se confunde também com a história aqui da paróquia Bom Jesus, né? Nós proclamamos como um ano do jubileu em 2015, que coincidiu com a proclamação do Papa Francisco como um ano extraordinário também da misericórdia. E aqui foi declarado também, por ser uma paróquia mãe aqui do sul da Diocese, como uma porta santa. Então nós celebramos um ano todo preparando o nosso jubileu. E preparando esse jubileu com celebrações nas comunidades, nas nossas diaconias, com a vinda dos padres que aqui passaram, que fizeram história nessa paróquia, presidindo as Eucaristias, né, que são mais de 30 padres ao todo que passaram, mas os que ainda estão conosco vieram celebrar. Tivemos a grata e a bênção, né, dentre esses, celebrar e presidir a Eucaristia aqui conosco. Hoje o cardeal Dom João Braz de Avis, que foi pároco aqui no começo dos anos 80, ele veio presidir uma Eucaristia, ficou aqui conosco alguns dias. E então teve esses destaques, né, na linha pastoral, litúrgica, que nós celebramos. E como história, também foi resgatada essa história, foi feito um livro, né, resgatando a história, a memória desse povo, organizamos um livro, né, nesse sentido. E materialmente, como vocês estão vendo, né, nós preparamos esses trabalhos artísticos, né, que são os 3 mosaicos, né, que está aqui na parede principal do presbitério, na parede do altar do Santíssimo e onde está a imagem do padroeiro Bom Jesus. E lembrando que a imagem do Senhor Bom Jesus veio para cá de Santa Catarina, né, trazida
pela madrinha de uma das pioneiras, né, Dona Adelina Bittencourt, ainda ela está aqui conosco, graças a Deus. No comecinho dos anos 50, então essa imagem veio aqui para Ivaiporã, né, que é o nosso padroeiro. Então essas obras de arte, que é do Sérgio Seron, né, e da Inês, colaboraram, né, nesse trabalho artístico, como um sinal, né? E cada obra dessa tem toda a sua explicação teológica, né? Uma explicação rica e bonita. Os que aqui passam querem saber, né? Padre, explica para nós essa imagem. O padre pega e dá para eles um folder, né? Nós temos um folder daqui explicativo, com as imagens e explicando. Então, entre pastorais, movimentos, né, o serviço, nós temos perto de 16 ou 17, né, atuando e que nos ajuda, né, para a evangelização, né, evangelizar, catequizar, dar essa vida, né, que é Cristo, o Evangelho, a boa notícia que é Cristo, né, na vida dos nossos fiéis, sobretudo despertar como igreja, discípula missionária, né? Despertar no coração daqueles que vão nascendo para a fé, né? Então, são instrumentos, ferramentas que nós temos, perto de 16 ou 17 entre ao todo, né? E eu gostaria de destacar que, como foi, sobretudo com o nosso jubileu de diamante, eu gostaria de destacar com a pastoral do dízimo, né? E que nós trabalhamos falando do dízimo não apenas como a recepção de uma receptação de recursos, né? Não é apenas uma captação de recursos, o melhor termo, né? Uma captação de recursos, mas trabalhamos o dízimo como de fato uma pastoral. O dízimo só entende pelo gesto da fé, né? A partir da fé ele é entendido, porque ele é uma partilha, uma devolução daquilo que Deus já é conosco. Deus deu tudo o que Ele é por nós. E quando a gente devolve o dízimo, a gente está dando e partilhando aquilo que nós podemos dar para a vida, para a família de fé, que é a nossa igreja, que nascemos pelo batismo. Então nós trabalhamos muito com o dízimo. Tanto é que aqui na paróquia Bom Jesus, e nós eliminamos todos os outros modelos de promoções, né? De campanhas ou de show de prêmios, qualquer coisa desta natureza. As festas que até então tínhamos aqui, que graças a Deus foram essas festas que levantou esses templos, essa estrutura, já não trabalhamos mais com esse projeto, né? Tudo é pelo dízimo. Quando fazemos as festas é apenas para confraternização, celebrar a vida, nada de pensando em lucros e fazer, né, liquidez dessas festas. Então, acho que o dízimo é um destaque que o nosso povo, graças a Deus, acolheu e abraçou, iluminados por essa consciência, por uma evangelização. Então, nós temos 24 diaconias urbanas, né, na cidade, e 3 classificadas como rurais, né? Embora entre essas 3, uma já está quase urbana, semi-urbana, né? Então esta é a nossa realidade aqui de organização da paróquia Bom Jesus, né? E claro que temos uma comunidade grande aqui, que é chamada Bom Pastor, né? Que já foi paróquia e que está em projeto em voltar a ser paróquia, né? Uma comunidade bastante próspera, bem organizada, que agora eu tenho um colaborador, né, que é o padre Edivaldo, que está aqui morando comigo, que ajuda muito e que está dando essa vida, né, mais de perto com esse povo, com os serviços, as pastorais, fazendo tão bem para esta comunidade. Então, a passos curtos, né, de começo, meio e fim, né, de curto a médio prazo, podemos assim afirmar, conversando com Dom Carlos, temos esse projeto, né, de voltar ali a ser paróquia, mas com calma, né, com tranquilidade,
porque é uma região imensa que está crescendo, né, aqui na cidade, com novos bairros. Então, estamos caminhando com esse propósito, né? Dentro dessas diaconias todas que eu citei, boa parte está nessa comunidade Bom Pastor e que estamos constituindo uma nova comunidade, que é a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, que ali está sendo edificado um templo também grande, com mais de 300 metros quadrados, para que ali atenda todas as diaconias que ali estão em volta, né, ao seu redor, né, em torno dela. Então esse é o nosso projeto, né, com toda a nossa igreja que está aqui. Agradeço a vocês a disponibilidade de vir aqui, né, nos ouvir um pouquinho da nossa história, né, nessa manhãzinha gelada aqui de Ivaiporã. E sejam sempre bem-vindos, né, e minha gratidão ao DA, né, ao DA, esse instrumento tão importante de comunicação da nossa diocese. Chegamos ao fim de mais um Giro das Paróquias. Espero que você tenha gostado da história dessa linda paróquia de Bom Jesus aqui de Ivaiporã. Continue aí conhecendo outras paróquias na nossa playlist aí do Giro das Paróquias. Continue também assistindo outros vídeos do nosso canal e divulgue este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.